Eu vou conversar com a doutora Thaísa Garcia, especialista em Direito Digital. Dia 28 de janeiro foi lembrado como o Dia Internacional da Proteção de Dados. E nós vamos falar sobre o impacto crescente da exposição de dados pessoais e os desafios enfrentados por empresas brasileiras na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Na segunda entrevista, eu converso com a Camila Dias, presidente do Avança Campinas, e vamos falar sobre o trabalho e o relacionamento do grupo com o poder público de Campinas para discutir demandas, como, por exemplo, a revitalização do centro da cidade. Tudo isso no nosso Pan News Entrevista de hoje. Pan News Entrevista. Meus amigos, então vou conversar com a doutora Thaísa Garcia, especialista em Direito Digital. Dia 28 de janeiro foi lembrado como Dia Internacional de Proteção de Dados. Doutora Thaísa, muito bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo jóia, Alberto. É um prazer enorme estar aqui falando com você, tratando desse assunto tão importante e tão atual. Muito bem. Pelo seu sotaque, você tem alguma coisa com o Rio de Janeiro, com o Nordeste, assim, não? Olha, eu sou capixaba, eu sou do Espírito Santo, mas eu já morei no Nordeste, eu morei no Ceará e também no Rio de Janeiro. Então, eu acho que as duas cidades estão me influenciando. Com certeza. Tanto Fortaleza como Rio de Janeiro. Eu adoro, eu acho maravilhoso, né? Quando alguém usa esse sotaque que mostra como o nosso Brasil aqui é grande, né? Como é bonito, como é gostoso. Mas vamos lá, eu vou aqui com o meu paulistano caipirês, né? Que eu sou de falar porta por quê, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Lei de Proteção de Dados LGPD. Faz tempo que está em vigor já, né? Exatamente. Ela foi publicada em 2018, mas ela teve uma eficácia, uma aplicação real em 2020. E ela foi em duas etapas, né? A primeira etapa, em 2020, as regras começaram a valer, mas em 2021, que ela foi plenamente em vigor com a aplicação das penalidades, né? A gente passou a ter o risco de uma empresa sofrer uma penalidade caso ela não cumpra essa lei. Perfeito. E a gente tem percebido muitas penalidades? Tem muita gente autuada? Olha, ainda não. A gente tem um movimento da agência fiscalizando mais, mas eu acho que ainda é um começo. Eu acho que mais importante do que punir é conscientizar, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma nova visão, ela muda a perspectiva de como tratar os dados. Então, eu acho que é mais importante do que punir, é necessário, mas eu acho que, apesar de já ter um certo tempo em vigor, como é algo muito amador, eu acho que a gente tem que ir com calma. Entendi. A gente fala aí com calma, doutora Thaísa, quando não nos envolve, né? E quando, de repente, alguém tem os seus dados vazados e pode isso trazer sérias complicações, essa pessoa pode chegar e falar assim, gente, vocês estão indo com muita calma, não é verdade? É verdade. O que a gente tem que ir? São duas coisas, né? Existem duas perspectivas. Existe a questão da parte regulatória, que você tem uma autoridade que fiscaliza, aplica multa, adverte, mas você também tem a responsabilidade civil, que é a indenização. E isso você vai para o Poder Judiciário. Então, caso exista um incidente e exista um dano real, você vai, como você faz em qualquer outra esfera do direito, você vai recorrer ao Poder Judiciário. Entendi. O que eu acho importante é não criar um caos, né? A gente precisa entender que essa lei se aplica para as grandes empresas e para as pequenas também. Muito bem. Doutora Thaísa, quer ver uma coisa? Não faz muito tempo, vamos colocar aí, uns 4, 5 anos, eu recebia muita ligação, me oferecendo as coisas, falando de empresas e tal. Mudou muito de uns tempos a esta parte. Isso já é consequência direta dessa lei? Olha, eu acho que tem duas
duas legislações interessantes sobre isso, que é realmente um incômodo, né, quando há um excesso de ligações. A questão de proteção de dados, sim, é uma delas, porque você tem que explicar de onde veio o dado, como eu tive acesso a esse dado. Né, os titulares de dados, né, nós, pessoas físicas, temos o direito de saber como é que ele conseguiu o meu telefone então. para estar me ligando e me oferecendo um serviço. Então, acho que a legislação traz, sim, uma mudança de perspectiva. E uma outra lei, que é o 0300, eu não sei se você já percebeu, sim, que muitas empresas começam o 0300, foi uma sinalização de que é uma ligação comercial. Isso. Que também para proteger os consumidores, a população, dessas ligações que são, de fato, inconvenientes. Olha só. Ó, que coisa interessante, doutora Thaísa, é o seguinte, eu fiquei sabendo que estava aposentado por uma ligação de uma empresa que estava me oferecendo empréstimo por conta da aposentadoria, aquele empréstimo compulsório e tal, né? E eu, quando recebi essa ligação, falei assim, não, vocês estão enganados, eu não estou aposentado ainda. Não, o senhor está aposentado, sim. Olha que coisa. Primeiro eles ficaram sabendo antes da comunicação do INSS da minha aposentadoria. Olha como vaza a informação, hein? É um absurdo, é um absurdo. E a fiscalização tem que existir. A legislação ela se aplica tanto para as empresas, né, na iniciativa privada, mas ela também se aplica para os órgãos públicos. Sim, sim. E essas sanções, você disse aí, né, tal, eu até perguntei se está todo mundo assim, tendo realmente esse rigor e tal, você disse que ainda não. Quanto tempo mais vamos demorar para que isso seja efetivamente assim punido? Olha, eu já vejo um movimento um pouco diferente da autoridade, né? A gente teve quase 2 anos que não teve nenhuma penalização, mas a gente já começa a ver processos de fiscalização, a gente vê ações de suspensão de atividades. As penalidades, elas são diversas, né? Ela pode vir desde uma advertência à aplicação de multa, que pode chegar a 2% do faturamento de uma empresa, com limite máximo de 50 milhões por infração. Olha isso. Além de suspender o uso de dados. Então, eu acho que a gente está chegando no momento da autoridade começar efetivamente a penalizar. Há meses atrás, a gente viu já uma investigação relacionada ao encarregado de dados, que é aquela pessoa que é responsável por cuidar dos dados da empresa, ponto focal, né? E fiscalização de empresas grandes. E ele notificando e pedindo informações. Então, eu acho que ela tá chegando a hora, está chegando perto. Tá. Tomara seja bem rápido. Quando a gente fala em proteção, são os dados que são ou devem ser protegidos? Olha, todo dado, toda informação que se refira a uma pessoa física. Então, não estamos falando de pessoa jurídica, de empresas. Que possam identificá-la. Então, é o nome, telefone, CPF, endereço, a sua condição sexual, né, como você se identifica, questões de saúde e até mesmo o IP do seu computador. Entendi. Esse que se refere, essa proteção que se refere à saúde, ao aspecto sexual, à vida sexual, é chamado de dado sensível, é isso? Exatamente. São os dados sensíveis. Cor da pele, a religião, a opinião política também, né? Exatamente. Mas a penalidade é igual, tanto pro dado pessoal quanto pro dado sensível, se for vazado, ou tem agravamento quando é sensível, por exemplo? Isso. Na legislação existe uma dosimetria, e de acordo com o tipo de dano causado, né, o tipo de informação, a penalidade ela é maior. Tanto na perspectiva da agência, como também numa visão, eventualmente, judicial. Sim. Quando você coloca os dados sensíveis, existe uma obrigação de um cuidado maior
e você tem que justificar mais o seu uso. É mais restrita a possibilidade de uso, exatamente pela intenção da lei de proteger esse tipo de informação para evitar qualquer tipo de ato discriminatório. Entendi. Hoje, quando a gente, por exemplo, vai num laboratório para fazer exame de sangue, essa coisa toda, você preenche ali um formulário, ali pergunta o seu nome e nome social. Isso aí, como é a vida, né? Eu sempre falo o seguinte, né? Vamos entender bem o que eu vou dizer. Eu falo que a morte é absolutamente necessária. Claro que dentro da normalidade e tal, né? Sem depois da pessoa ter vivido e tal. Porque eu imagino o meu pai, o meu avô, mas eu vou até meu pai. O meu pai chegando para fazer uma ficha e o cara escrever lá nome e nome social. Ele vai achar um absurdo isso. É que o mundo evolui de tal forma, né, que a gente tem até que aceitar. Mas isso também, esse nome social que eu coloco ali, esse nome social tem que ser absolutamente preservado. Essa empresa, esse laboratório não pode de maneira alguma passar isso para outras pessoas. No entanto, ele ali, quando for me chamar, tem que me chamar pelo nome social, né? Uhum. Você tem a opção, né, de colocar o seu nome social. E aí é um direito, né? Na verdade, as próprias políticas afirmativas, né, elas exigem que a gente tenha acesso a determinado tipo de informação. O que é mais importante nesse processo é que se tenha segurança desses dados e que haja o consentimento da pessoa para fazer o uso desse nome social. Então, se ela colocou, é porque ela, naquele momento, ela quer ser assim chamada. O mais importante é o tratamento de maneira ética e segura. É fundamental que as informações que são passadas sejam tratadas de uma maneira respeitosa e que tenham um sigilo envolvido nesse dado. Tá. Agora, onde é que se guarda isso, hein? Onde é que se guardam os dados que têm que ser preservados e precisa ter um cuidado? Isso é armazenado onde? O computador? Isso aí é impresso, guardado, as 7 chaves do cofre? Como é que é? Olha, a legislação, ela abrange tanto os papéis físicos como os documentos que estão no computador. De acordo com o porte da empresa, você vai ter, e tipo de informação, você vai ter que ter maiores cautelas ou menores para fazer o armazenamento desses dados. Hoje em dia, se faz muito uso de armazenamento na nuvem. Pressupõe-se que essas grandes empresas elas tenham medidas técnicas para proteger esses dados. Agora, a gente muitas vezes vê, né, a gente assinando papéis. Obviamente, esses papéis que são impressos, eles têm que ser guardados com chave, tem que ter restrição de quem tem a chave para abrir, para fechar, tem que ser feito um treinamento das pessoas que lidam com dados, para que elas saibam a importância que aquelas informações têm. Tá. Né? Eu acho que Entendi. uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho que essa legislação trouxe, ela muda a perspectiva sobre os dados. Né? Antes, uma empresa tinha um dado e ela tratava aquilo como uma informação comercial, como um negócio, um business, uma informação estratégica. Isso. E não se olhava para o dono da informação. Hoje não. Hoje você precisa entender que aquela informação é de uma pessoa e essa pessoa precisa ter a privacidade dela respeitada, ela precisa ter conhecimento do que está sendo usado, para que você está me pedindo essa informação, se ela é necessária. Então, ela transforma um pouco a perspectiva sobre como cuidar desses dados. Muito bem. Doutora Thaísa Garcia, eu vou fazer um pequeno intervalo. Na volta, eu quero falar sobre algo que me deixa aqui na cabeça. É sobre os dados que estão armazenados, os que estavam armazenados antes dessa lei. Eu queria uma explicação. Já já nós voltamos, meus amigos. Estamos apresentando Pan News Entrevista. Oferecimento Cortag, líder nacional em cortadores de pisos cerâmicos e porcelanatos. Siga @Cortag Brasil nas redes sociais.
Colégio Crescer, sua jornada começa aqui, lado a lado desde os primeiros passos. Savenhago, vem colecionar com o Save Mania e economizar pra valer. Desenvolver produtos que facilitem a vida do profissional da construção e ofereçam os melhores resultados é o que move o dia a dia da Cortag. A marca líder no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos e porcelanatos produz soluções inovadoras com tecnologia de ponta e amplia seu portfólio com novidades a cada mês para todas as etapas da sua obra. Saiba mais em nossas redes sociais. Siga @Cortag Brasil. Você busca uma educação de qualidade? Então venha para um dos melhores colégios de Campinas, o Colégio Crescer. Com metodologias ativas, estimulamos habilidades como inteligência emocional, liderança e criatividade, aulas de robótica, inglês avançado e ensino de qualidade do infantil ao médio. Temos transporte próprio para Campinas e região. Ligue 3269-3279. 3269-3279. Crescer 30 anos. Feito para quem sonha alto. Save Mania! Cola comigo, vamos completar, que essa coleção tá mesmo de arrasar. Quanto mais selos, mais descontos para completar essa coleção cheia de estilo. E ainda tem muito preço baixo te esperando na loja toda. Save Mania Savenhago vem colecionar e economizar pra valer. Qual é a fórmula da saúde? Quem vive a saúde com precisão de miligrama afirma que a saúde não tem uma fórmula. Tem muitas. Saúde é tudo aquilo que deixa sua rotina imensamente feliz. A fórmula da saúde está no sorriso das crianças, na alegria do almoço de domingo, no abraço carinhoso da mãe, no encontro com o grande amor. E para você aproveitar tudo isso, a Fórmula e Companhia trabalha com precisão e rigor para que seu medicamento seja exatamente como seu médico prescreveu. Ligue, faça um orçamento 0800 111 1747 0800 111 1747. Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia, trabalhando para você viver mais e melhor. Voltamos a apresentar Pan News Entrevista com Alberto César. Já retornamos aqui com o programa. Estou conversando com a doutora Thaísa Garcia, especialista em Direito Digital. Doutora, na saída do bloco, eu disse que queria lhe questionar sobre dados que foram armazenados antes desta lei. Se esses dados vazaram, tudo bem, já vazou. Mas a partir do momento que a lei foi introduzida, eles passam a ter também a vigilância, eles passam a ter a proteção, mesmo antes da lei. Tudo que foi feito tem que ficar preservado? Sim, na verdade, se acontecer um vazamento, né, antes de dados obtidos antes dessa legislação, sim, vai haver uma responsabilidade. É claro que algumas informações pode ser que você não tenha na plenitude, porque não estava em vigor, por exemplo. Tá. Aonde você obteve essa informação? Ele é um mapeamento prévio. Sim. Mas ele tem, sim, que colocar esses dados dentro de um sistema seguro. Uhum. Houve um tempo até que as empresas tinham o poder de vender um mail, por exemplo, de e-mails e tal, para, né? E muita gente utilizou isso. Ainda bem que essa lei aí apareceu. Agora, por quanto tempo ela tem que ficar preservada? Tem um prazo aí, não? Vamos lá. A legislação, ela fala o seguinte: você tem que armazenar enquanto você estiver cumprindo a finalidade desse dado. Então, se eu peguei esse dado, por exemplo, o empregado ele pode entrar com uma ação judicial. Então, eu posso preservar esses dados mesmo após encerrado o contrato de trabalho, porque eu posso utilizá-lo para a minha defesa. Eventualmente, eu tenho dado, porque esse dado ele é estratégico para uma finalidade de negócio. Você pode armazenar, desde que você utilize só para isso. Então, o prazo do armazenamento, ele muitas vezes, ele vai estar de acordo com o prazo de prescrição das ações judiciais, que as empresas têm que ter esse armazenamento. E se tiver um interesse de negócio da empresa, enquanto esse negócio ainda estiver ativo e, obviamente, de maneira transparente. A qualquer momento, você pode acionar a empresa
para a qual você passou os seus dados e pedir esclarecimento, eventualmente se deletem esses dados, mas sempre respeitado esse prazo de defesa da empresa, porque também ela não pode apagar algo e depois eventualmente ser ajuizada e não ter a oportunidade de mostrar os fatos. Tá. Então existe esse equilíbrio. Entendi. E a doutora falou toda hora aí que falava sobre dados pessoais. Dados pessoais. Qual que é a diferença, por exemplo, de dados empresariais? Nós, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, temos muitos privilégios, imagino, em relação às empresas. Mas as empresas também precisam ter os dados preservados dela enquanto empresa, né? Sim. Existem os dados empresariais, né, que são os dados de negócios, né, o tipo de contrato que você celebrou, né, a sua tecnologia, o seu know-how. Isso tudo tem proteção de outras legislações, né? A gente tem a confidencialidade, que eventualmente, se você não cumprir, você pode até ser responsável criminalmente. Você tem a legislação de propriedade intelectual, você tem o próprio direito autoral, que hoje é um direito que está tendo que ser revisto, né, diante de tanta tecnologia e o uso das informações que estão disponíveis, que são produzidas. Mas existe a proteção, né? Eu acho que a legislação de proteção de dados, ela trouxe uma perspectiva do titular de dados, mas ela não tira o direito da empresa, né? A livre iniciativa, os negócios, eles precisam acontecer e a gente se beneficia dessa tecnologia, né? A gente sabe, por exemplo, que o uso de uma inteligência artificial na medicina, para você ter um banco de dados e fazer análise e identificar resultados de medicamentos, é excelente. O ensino à distância, propiciando que muitas pessoas acessem o conhecimento que antes não acessariam. Então, a lei não veio para proibir os negócios. Ela veio trazer um equilíbrio, regular essas relações. Quando a gente fala de proteção de dados, a gente está se referindo muito mais a grandes empresas, né? A grandes sites de relacionamento e, claro, tudo tem que ser preservado. Mas a pequena empresa, né, a microempresa, elas também serão sancionadas caso descumpram e muitas vezes elas não têm nem não digo a iniciativa pode ter, mas os recursos para poder fazer a preservação. Às vezes tem uma pessoa lá que capta todos os dados no computador, é um funcionário, se ele tiver um pendrive ali, ele pega tudo. Quer dizer, a pequena empresa, ela por vezes acaba sendo muito mais susceptível ao vazamento de dados do que as grandes empresas. E a pena é igual para pequena e para média e para grande empresa, é tudo do mesmo jeito? Não, assim, ela não é do mesmo jeito, a penalidade vai ser proporcional ao seu faturamento. Entendi. Né? Então, é 2% do faturamento. Então, uma empresa menor, o valor vai ser menor. Uma empresa maior, ela vai ter um cap bem mais alto de responsabilidade. Agora, eu concordo com você. A preocupação que existe, né, com as pequenas e médias empresas, que não têm, talvez, tanto como investir como as grandes, mas eu acho fundamental a capacitação, né? Você não precisa de um grande investimento para orientar seu funcionário, você criar travas no computador para que você não permita que plugue um pendrive, por exemplo. Existem ferramentas simples, não tão onerosas, que devem ser aplicadas. Um consultório médico, por exemplo, ele precisa orientar a sua secretária, a assistente, e ele precisa, por exemplo, ter um computador que seja proibido plugar um pendrive para extração de dados. Entendi. Que é uma coisa simples, mas que tem uma eficácia. Pode, eventualmente, fazer um monitoramento, orientar. É importante, sim, que todas... E o que é interessante, que muitas vezes, quando a gente fala de uma legislação como essa, como a própria anticorrupção foi, ela vai surgir em efeito cascata. As empresas grandes vão se preparar primeiro, vão se estruturar, e ela vai cobrar isso dos seus parceiros, porque ela precisa desdobrar
Não adianta a empresa grande tomar uma série de cuidados se o parceiro dela, na primeira terceirização, ela já não tem o mesmo cuidado. Tá. Então, naturalmente, isso vai sendo cascateado e as empresas vão ter que se ajustar para esse trabalho, pequenas também. Agora, a empresa só vai ser punida caso haja uma denúncia, né? Ou existe uma fiscalização periódica? Existe a ANPD, existe o canal de denúncias, mas a ANPD também se organiza de acordo com sua estratégia, né? Ela tem uma agenda também, que ela mapeia quais são os assuntos, e ela, de acordo com a movimentação da própria sociedade, ela vai mapeando e ela pode fiscalizar a qualquer momento. Ela pode criar uma iniciativa, estou preocupado com os dados de saúde, ela pode intimar as grandes operadoras de saúde e pedir esclarecimentos, né? A fiscalização de encarregados de dados, como eu comentei anteriormente, ela entrou nos sites, identificou que tinham empresas com encarregado ou sem o contato e notificou e pediu esclarecimentos. Então, ela tem uma ação proativa também, ela não é só sob demanda. Quando a gente vai no Google e digita o nome de uma pessoa, ali aparece um monte de coisa. Mas ali só aparece o que é permitido aparecer, né? Muitas vezes, nós colocamos as nossas informações na internet e não temos a real noção dos riscos e do tão importantes são os nossos dados, né? Quando eu falo que mudou a perspectiva, né, é um novo mindset sobre dados, isso se aplica para a gestão de uma empresa, no dia a dia da empresa, mas o nosso também, né? A gente também acaba se expondo muito na internet. E é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Verdade. O que a gente coloca na internet, o que a gente está deixando de vulnerabilidade. Muito bem. Doutora Thaísa Garcia, o tempo da nossa entrevista terminou. Quero te agradecer e dizer que foi muito bom ouvi-la, porque as explicações foram muito pontuais e importantes, viu, doutora? Alberto, eu te agradeço demais, foi um prazer. Eu estou à disposição sempre. Acho que falar de proteção de dados ela é necessária para o nosso crescimento como sociedade digital, cada vez mais digital. Com certeza. Estou à disposição. Você chamando, eu estou junto. Ah, que legal. Gente, conversei com a doutora Thaísa Garcia, especialista em Direito Digital. Agradeço a ela, agradeço a assessoria da Aline Moura e do Márcio Santos, da M2 Comunicação Jurídica.